Hoje eu quero falar sobre a primeira menção do sangue. Na verdade, o pastor depois ele até mudou e ele deu um outro título para a palavra de hoje, é o que Adão aprendeu lá no Éden. O que nós podemos, juntamente com Adão, aprendermos nesse dia? A palavra de Deus lá no Salmos capítulo 8, estava projetado, sumiu a projeção, voltou. Salmos capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Vira para a pessoa do seu lado, fala para ela, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. A palavra coroastes aqui, ela está em hebraico no original, e o significado dela é atar. Atar significa cercar, rodear. Alguém pode perguntar: pastor, qual que é essa referência dos salmos para nós? Essa referência aqui do salmista é justamente quando o homem, Adão, ele esteve lá no jardim do Éden. A referência justamente é o que nós ensinamos aqui. Você ter a unção, a presença de Deus, a vida de Deus manifestando sobre você. Então, quando o texto fala que de glória e de honra o coroaste, muitos eles presumem que isso fala de uma coroa. Você recebeu uma coroa física, mas o original é você estar coroado de glória. É algo que nos cerca, algo que está ao nosso derredor. Portanto, o que você precisa entender é que quando o homem foi criado, Deus o envolveu de glória. Quando Adão, ele estava ali no Éden, ele era envolvido por um esplendor, por um brilho celestial, era a glória de Deus. É isso que havia no homem. Adão não estava vestido de roupas, mas ele estava coroado, revestido de glória. É por isso que você, ao ler a palavra de Deus lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus deu autoridade para o homem. O homem, ele tinha o domínio sobre tudo, sobre todos. Ele tinha autoridade para sujeitar. Pastor, como que isso acontecia? Acontecia porque a glória estava no homem. O homem tinha autoridade. Por causa dessa glória, o homem agora, o que ele tinha que fazer era simplesmente falar, abrir a boca, dar uma ordem, ser diretivo. Quando o homem fazia isso, o homem então ele estava exercendo a autoridade que lhe foi conferida. Mas nós sabemos que Adão não agiu dessa maneira. Quando a serpente veio, quando a serpente entrou no jardim, a única coisa que Adão deveria ter feito é ter mandado a serpente embora. Esse era o alvo, essa era a autoridade. Mas Adão não fez nada, ele não disse nada. E por causa disso ele permitiu que as coisas acontecessem. Eu estou te falando isso nessa noite porque sempre que nós nos calamos, nós permitimos que coisas ruins aconteçam. Sempre que calamos, nós permitimos que o diabo ele atue contra as nossas vidas. Eu estou te falando isso porque no dia em que o homem pecou, ele perdeu a sua glória. Romanos capítulo 3, coloca para mim, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, não, 5 não, 3. Romanos 3, 23, a palavra de Deus diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A falta da glória, preste atenção, foi que agora aconteceu algo terrível. A serpente entrou, e no momento que eles foram induzidos, atraídos a submeter ao domínio da serpente, a Bíblia relata para nós, e ela diz que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi nesse momento que o pecado entrou no mundo. A glória que estava sobre o homem, a presença que estava sobre o homem, agora ela desvaneceu, ela foi se perdendo, ela foi embora. Nesse momento, os olhos de ambos se abriram. O homem e a mulher, eles perceberam que eles estavam nus. Eles perceberam que eles tinham perdido algo. E quando eu te digo isso, porque a própria Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, depois você pode ler,
Gênesis capítulo 3, versículo 7, a Bíblia fala que eles olharam para si e viram que estavam nus. E nesse momento, eles esconderam de Deus. A primeira coisa que eles fizeram é pegar uma folha de figueira e cobriram a nudez. Mas olha para cá, o problema não estava em simplesmente cobrir a nudez. A Bíblia diz que eles imediatamente esconderam de Deus. E no momento que Adão e Eva, eles esconderam de Deus, Deus viu que alguma coisa não estava certa. Você deve lembrar, a Bíblia nos narra, e ela fala que Deus vinha ter com o homem na virada do dia. E Deus perguntava, Deus relacionava com o homem. Deus tinha intimidade com o homem. Mas agora Deus procura pelo homem e pela mulher. E quando Deus vem, Deus então pergunta: onde estás? Onde estás? Você sabe que essa mesma pergunta é feita a nós. Todos os dias, quando afastamos de Deus, Deus também pergunta para nós: onde você está? A Bíblia então fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10. A Bíblia então ele diz, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Qual que é o problema? O problema é que agora o homem está tremendo de medo. Ele está com medo diante de Deus. Ele está aguardando o merecido castigo. Pastor, por que ele está aguardando o castigo? Porque Deus já tinha dado uma direção. Deus tinha advertido. E Deus tinha falado: porque no dia que dele comer, certamente morrerá. Preste atenção. Até então, Adão, ele não tinha visto a morte. Porque a morte só entrou no mundo após Adão ter pecado. O que você precisa entender é que agora o homem, Adão, ele está esperando a morte. Mas o que Deus vem e faz? Ao invés disso, Deus pega um animal e ele mata o animal. E o sangue do animal é aspergido sobre a terra. Deus pega então, diante de Adão, a pele do animal e faz veste para o homem e a sua mulher. Isso está lá no capítulo 3, versículo 21. Desce para mim. Ô filho, eu te passei o PowerPoint. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Vamos lá. A palavra de Deus então diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Pastor, o que está acontecendo aqui? Deus impressionou Adão e Eva. Ele impressionou o homem e a mulher por causa do salário do pecado. Eles sabiam que tinha que haver a morte. E Deus então agora providencia a morte do animal. Adão e Eva agora foram vestidos, e eles puderam avaliar a morte por meio daquela pele de animal. Eu imagino que eles passavam a mão, e eles lembram que o animal tinha sido morto por causa do pecado deles. Agora Deus vem e os veste. Pastor, o que está acontecendo? Nós sabemos que Deus matou um animal para fazer vestes, mas nós não sabemos que animal é esse. Mas você sabe, lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz. Apocalipse 13, 8, a palavra de Deus então nos diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Preste atenção. Nós não sabemos qual que é o animal, mas nós cremos que esse animal que está descrito em Apocalipse capítulo 13, é o mesmo animal que foi morto lá em Gênesis. Pastor, por que você está falando isso? Porque isso aqui é uma referência à morte do Messias. O Messias que morreu para pagar toda a dívida que pesava sobre nós. Eu estou te contando porque a morte do Cordeiro foi justamente para que nós pudéssemos ser vestidos com o manto de justiça, para que eu e você pudéssemos vestir as vestes de salvação, como está lá em Isaías capítulo 61. Alguém pode dizer amém? Pastor, por que você está me contando isso? Isso aqui é só um pano de fundo para você entender o quadro geral. Você vai ver que até aqui as palavras sangue, substituição e morte, elas não apareceram efetivamente, mas elas são evidentes que estavam lá. O animal foi morto, seu sangue foi derramado, ele substituiu o homem, e tudo isso para quê? Para que nós pudéssemos aprender com Adão. Então o que nós podemos aprender com Adão nessa noite?
Eu quero te apresentar 7 coisas que nós podemos aprender com Adão. A primeira coisa que você vai perceber no texto é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus exigiu o derramamento de sangue pelo pecado. E quando o Senhor, Ele mata o animal, você percebe que o Senhor, então, Ele fez roupas de pele de um animal. O que Ele estava fazendo antes disso? Ele estava derramando o sangue do animal, e esse sangue foi aspergido no chão. O derramamento de sangue, então, ele foi necessário para o quê? Para o pagamento da transgressão. A Bíblia diz para nós, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22, a palavra de Deus nos diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Preste bastante atenção, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos perceber é que o pecado ele deve ser coberto com sangue. O animal não foi apenas morto, o seu sangue foi aplicado agora sobre Adão e a sua esposa. Pastor, como assim? A expressão do sangue, ele fornece cobertura sobre o pecador. Mas você sabe, Adão e Eva, eles tiveram que aceitar as vestimentas. Eu não sei, nem acredito nisso. Eu estava hoje pensando nisso, lendo o texto, estava meditando nisso. Eu acho que não deu nem tempo de curtir o couro, não deu nem tempo de lavar ali o couro. O Senhor já pegou, já fez vestimenta e os vestiu. Talvez na pele do animal ainda havia sangue, e quando Adão ele veste ali a pele do animal, preste atenção, ele aceitou. Pastor, por que você está me contando isso nessa noite? Eu estou te contando porque o sangue de Jesus também, ele foi derramado por nós. Ele foi derramado para aplacar a ira divina, para que o homem pudesse ser coberto pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus lá em João, capítulo 1, versículo 29, a palavra do Senhor diz: Ele eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estou te contando porque lá em Apocalipse, capítulo 1 também, versículo 5, coloca para mim, Apocalipse 1, 5, a palavra de Deus diz que nós devemos aceitar o sacrifício. Olha o que a palavra de Deus nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quantos aqui receberam o Senhor como único e suficiente Salvador na sua vida? Você pode dizer amém nessa noite? A terceira coisa que você vai aprender com Adão é que a vida também estava no sangue. Pastor, como assim? Sim, o nosso sangue natural, ele dá vida para o nosso corpo. Mas nós sabemos que o sangue espiritual, o sangue de Jesus, ele dá vida para nós. Logo, nós entendemos que a vida natural está no nosso sangue, mas a nossa vida espiritual está no sangue de Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém? Jesus veio, filho. Ele morreu por mim e por você. Jesus pagou o pecado que pertencia a nós. Ele morreu naquela cruz, no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele quer que você viva para Ele. Ele entregou a vida para nós, para que nós tivéssemos essa vida cheia de paz. A quarta coisa que você vai perceber é que Deus mesmo é quem provê o sacrifício. Não foi Adão que foi lá e pegou um animal. Preste atenção, não tinha havido morte até então. Mas Deus então, Ele vem e pega o próprio animal. É Ele que faz a provisão. Ele não exigiu nada do homem. Aqui está uma falha que muitos ainda pegam para si. Muitos acham que é você que tem que ser merecedor, que você que tem que fazer. Não, preste bastante atenção. Foi o Senhor quem fez. Por que Ele fez isso? Olha para cá, porque isso aqui é uma chave para nós. O que eu estou te passando hoje é princípios espirituais. É para que você possa tomar posse do sangue de Cristo Jesus. Para que você possa entender que o sangue de Jesus cobre todo o seu pecado. E tudo que aconteceu lá no Éden foi justamente uma visão daquilo que ia acontecer no futuro.
Eu estou te contando isso porque passam-se milhares de anos, 2000 anos, e o que nós podemos perceber é que o Cordeiro perfeito de Deus, ele vem e morre no nosso lugar. A Bíblia fala que nós agora somos vestidos com esse manto de justiça. Isaías 61, 10, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor é que forneceu isso para nós. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Quantos aqui têm a justiça de Cristo Jesus? Hoje é dia de nós participarmos da ceia. Hoje é dia de você entender que você é coberto com o sangue de Jesus Cristo. Ele é a sua justiça e por causa disso você tem livre acesso. Alguém pode dizer amém? Estou te contando isso porque é uma chave para nós. A quinta coisa é que o próprio Deus, Ele cobre o pecado com sangue. Foi Deus, eu já me adiantei, falei isso aqui para os irmãos. Foi Deus que vestiu o homem e a mulher. Deus não apenas forneceu o sacrifício, Ele também fez as roupas. Ele mesmo que vem e veste o homem e a sua mulher. Preste atenção, nós somos vestidos com Cristo Jesus. No dia que você o aceitou como único e suficiente Salvador, Ele veio e entrou na sua vida para nunca mais sair, para que agora eu e você pudéssemos viver em paz, em novidade de vida. Alguém pode dizer amém? Olha, irmãos, eu posso testemunhar para os irmãos como isso tem tomado forma no nosso meio, como essa revelação tem tomado forma, como que as pessoas têm tido entendimento. Ontem mesmo nós tivemos o batismo aqui dos juvenis, nós tínhamos 25 juvenis sendo batizados, e você sabe, glória a Deus, e eu fico muito feliz com isso tudo. Mas me chamou a atenção uma garota, ela deve ter seus 12 anos, e ela aproximou de mim e falou para mim: pastor, hoje eu vou batizar. Eu falei: glória a Deus, e você está feliz? Ela falou: muito feliz. Eu falei: qual que é o sentimento que você tem com esse momento? Ela virou para mim e falou: hoje eu estou fazendo a melhor coisa da minha vida. Eu falei: como assim? Me explica mais. Ela virou para mim e falou: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu fui para o encontro e minha vida foi mudada no encontro. Eu sou uma garota, uma nova garota. Eu sou abençoado. E eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu vou viver para Deus. Eu falei: essa é daquelas que vai servir ao Senhor. Muito expressiva, muito aberta. É aquelas garotas que elas não têm dificuldade de expressar, de comunicar. Eu falei: essa vai ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito. E na hora do batismo ela estava lá na frente. Eu estou te contando por quê? Porque ela entendeu que ela é nova criatura em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Tudo que aconteceu no Éden foi uma visão daquilo que o Senhor iria fazer naquele dia, na cruz. Eu estou te falando porque a sexta coisa que você vai perceber aqui é que um inocente, ele morre no lugar do pecado. Foi isso que o Senhor fez por mim e por você. Um inocente morreu no nosso lugar. Observe, aquele animal que nós acreditamos que é o cordeiro, o Senhor pega o animal que não tinha feito nada, ele não tinha cometido nenhum erro, não tinha feito nada de errado. O Senhor vem e pega esse animal inocente e leva para o abate. O Senhor mata aquele animal diante de Adão e Eva. Da mesma maneira eu quero dizer para você nessa noite: Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha para cá, antes mesmo de você nascer de novo, Cristo já morreu por nós, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Quando você olha para o Senhor, nós sabemos, Jesus ele era inocente, ele é como esse animal, ele era justo, perfeitamente justo. Preste atenção, ele passou por todo tipo de tentação, mas a Bíblia fala que ele morreu sem pecado. Satanás não pôde deter, Satanás não tinha direito sobre ele. Preste bastante atenção, ele, durante o sacrifício, ele tomou a nossa culpa. Ele tomou a culpa do pecador para fazer justiça no lugar do pecador, para que o pecador pudesse experimentar da vida abundante. Alguém pode dizer amém?
Eu estou te contando tudo isso para que você tenha luz do que Adão ele pôde aprender naquele momento. E a última coisa que você vai perceber é que Deus, ele traz o julgamento não sobre Adão, mas sobre o sacrifício. Preste atenção. Adão tinha que morrer, mas foi o animal que morreu no lugar de Adão. Isaías capítulo 53, versículo 6, coloca para mim. Isaías 53, versículo 6, a palavra de Deus diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, olha o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 5, tem um espaço, versículo 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus levou o nosso pecado sobre si. Ele pagou o preço, ele destruiu a barreira. Preste atenção, o muro da inimizade foi arrancado, anulado. Não existe mais inimizade entre nós e Deus. Na sua morte, no seu corpo, ele levou sobre si as nossas feridas, para que nós hoje pudéssemos ter paz com Deus. Alguém pode dizer amém? Esse foi o primeiro encontro de Adão com a morte. Foi ali que o sangue foi aspergido, o sacrifício do sangue foi feito diante dele. Por que eu estou te contando isso? Porque isso aqui é uma base. Pastor, que base é essa? É a base sobre a qual eles passariam agora a oferecer os sacrifícios de animais, depois que eles foram expulsos do jardim. Pastor, por que você está me contando isso? Porque você precisa ter revelação disso hoje. Para que você entenda a nova vida, você precisa entender isso. E isso tem que ser claro para você. Adão e Eva, eles agora descobriram que por causa do pecado, era necessário que houvesse o quê? O derramamento de sangue, sangue de animal. Eu te conto isso porque essa informação foi passada de geração a geração, bem antes da lei, filho. É porque muitos pensam que foi por causa da lei, a base é a lei. Não foi, foi lá no Éden. O princípio para nós do derramamento de sangue foi no Éden. Então preste atenção, o homem antigamente, ele tinha uma reverência especial por causa do sangue, porque foi o próprio Deus que ensinou isso. Quando você olha para Abel, ele vem e ele oferece holocausto a Deus dessa maneira. Quando você olha para Noé, a Bíblia fala que Noé construiu um altar, ele derramou sangue. Jó, a Bíblia fala que esse foi o primeiro livro da Bíblia, ele foi escrito, e Jó, ele oferecia sacrifícios de animais. Pastor, por que você está contando isso? Eu estou te contando porque hoje não tem jeito, nós só podemos aproximar pelo sangue. Alguém pode dizer amém? Essa é uma verdade, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e nele que é a vida. Não existe vida fora do sangue, não existe vida sem sangue. Mas a partir daqui, no capítulo seguinte de Gênesis, no capítulo 4, nós lemos então a história de Caim e Abel. Por que eu faço menção de Caim? Porque Caim, ele nos mostra um caminho, o caminho da independência. Você deve lembrar que o primeiro assassinato na Bíblia, ele acontece justamente nesse capítulo. Caim, ele assassinou seu irmão Abel. Mas por quê? Porque Caim não era um adorador? Não, ele era. Ele era. A Bíblia fala que ele traz os frutos, ele traz os cereais. Mas tem um problema mais grave aqui. O problema é que ele não trouxe o cordeiro. Na sua oferta não havia o sangue. Porque desde o Éden, preste atenção, desde lá do início, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles aprenderam com o Senhor que o sangue tinha que ser derramado. Mas Caim agora ele vem e ele não apresenta o sangue.
Você deve lembrar, eu já falei aqui para os irmãos. Adão e Eva pecaram, eles pegaram folhas de figueira, colocaram para cobrir a nudez. O Senhor vem e fala para eles: não é assim, tem que morrer. Mas como eu não vou matar o homem, eu vou matar o animal. Eu agora vou derramar o sangue no seu lugar. Quando ele mata o animal, ele pega da roupa, da pele do animal, faz roupa para o homem, veste o homem. E agora o homem recebe a justiça do sangue. Preste atenção, esse era o modelo de Deus. Depois que eles saíram do Éden, Adão e Eva, ele teve esses dois filhos, Caim e Abel. Mas por alguma razão, Caim decidiu apresentar a Deus de maneira diferente da pré-estabelecida. Ele decidiu trazer ao Senhor uma oferta de cereais. Eu estou te falando isso nessa noite, porque quando nós aceitamos o modo de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós também reconhecemos que precisamos do sangue na nossa vida. Quando você olha para Abel, Abel, por sua vez, ele trouxe o quê? Um cordeiro que aponta para o filho. Um cordeiro que derramou o seu sangue por nós. Caim não. A Bíblia fala que Caim trouxe frutas, legumes, cereais. A Bíblia fala que ele traz o produto da sua mão. É ele que fez. O pastor estava falando isso hoje, esses dias para trás, ele conversando com um irmão, agricultor. E aí ele estava conversando o quão difícil é plantar. E ele se gabando do trabalho dele. E aí o pastor em determinado momento foi falar de agropecuária. E ele falou: não, quem vive de agropecuária, na verdade vive a vida boa. Eles não gostam de trabalhar. Porque eles simplesmente colocam o animal no campo e esperam ele crescer e engordar. Você sabe? Olha para cá. Esses aqui são dois caminhos. O caminho de Caim e o caminho de Abel. Ele fala de dois princípios para nós. Porque quando você olha aqui para Caim, ele está trazendo a oferta de uma maneira que nós podemos chamar que é a justiça própria. É como se ele chegasse diante de Deus e falasse para o Senhor: está aqui o fruto do meu penoso trabalho. Olha o quão difícil que é plantar. Olha o quão difícil que é colher. Eu trouxe para o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor não aceitou. A Bíblia fala que o Senhor recusou. Eu estou te contando isso hoje porque o homem só pode chegar a Deus pelo sangue. Eu estou te contando isso nessa noite porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. É isso que está lá em Hebreus capítulo 9. Coloca para mim, Hebreus capítulo 9, versículo 22. A palavra do Senhor diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão de pecado. Eu estou te contando isso hoje porque isso aqui é uma chave para nós. Quando o homem ele traz o sacrifício sem o sangue, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, irmãos: eu sou perdoado, eu não preciso do sangue, eu não preciso de perdão, eu não preciso de sangue me cobrir, nada, eu sou inocente, eu faço por onde, eu não sou culpado, é pelo meu esforço próprio. Esse é o caminho de Caim, querido. Essa é a atitude que está no coração daqueles que andam pelo caminho de Caim. Alguém vai falar: pastor, mas Deus não aceita essa oferta de Caim? Sim, a Bíblia fala que existe uma oferta lá em Levíticos capítulo 2. A Bíblia dá o nome para ela de oferta de cereais. Mas você sabe, essa oferta de cereais, ela é mais conhecida como oferta de manjares, mas ela somente podia ser oferecida depois que fosse apresentado o holocausto. Ou seja, primeiro tem que ter derramamento de sangue. Pastor, mas aonde que encaixa então essa oferta? Vou te falar, essa oferta, ela se encaixa na comunhão. Ela é apresentada para ter comunhão com Deus. Mas eu posso te dizer nessa noite, só pode ter comunhão depois que houver o derramamento do sangue. Tem que haver o derramamento de sangue. Eu estou te contando isso porque o outro caminho é o caminho do seu irmão Abel. Pastor, do que Abel trouxe? A Bíblia fala que Abel trouxe um cordeiro.
Ele trouxe um cordeiro, o cordeiro que foi morto, o cordeiro do sacrifício. Pastor, o que Abel estava falando com esta ação? Depois você vai receber o esboço. É como se ele dissesse para o Senhor: Senhor, eu sou um pecador. Se o cordeiro não foi morto, eu serei condenado pelos meus pecados. Mas eu coloco as minhas mãos sobre o cordeiro. Meus pecados, eles são transferidos para ele. E a justiça do cordeiro é transferida para mim. O cordeiro, ele é morto para que eu seja abençoado. A Bíblia fala que naquele momento, Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Preste atenção. Isso aqui é uma chave. Não sei como que Caim, ele percebeu que Deus aceitou a oferta do seu irmão. Mas a Bíblia, ela nos mostra, ela nos dá algumas chaves. Se você ler a Bíblia, você vai ver que em alguns momentos de oferta de sacrifício, a Bíblia fala que caiu fogo do céu. Eu acredito, o pastor falou isso, eu também acredito. Eu acredito que quando ambos trouxeram as suas ofertas, eu acredito que sobre a oferta de Abel, caiu fogo do céu. Preste atenção. O juízo vem sobre o cordeiro. Na cruz, o cordeiro pagou o preço pelas nossas vidas. Hoje, eu e você não deveríamos mais viver debaixo de acusação, nem de condenação. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu de uma vez por todas. É por isso que eu gosto do título desse livro do pastor Aloysio, Perdão Total. É para que não fique nenhuma brecha, nenhum espaço, nenhuma fenda, para que você possa entender de uma vez por todas, que já não há mais condenação sobre a sua vida. Hoje, enquanto o pastor Rafael estava aqui conduzindo, e ele estava orando, e ele estava falando, eu vejo uma porta, eu vejo o Senhor abençoando. Você sabe, eu fico ali na minha vida, no meu canto, e eu fiquei pensando, será que eles estão entendendo? Será que eles estão apropriando da promessa? Será que eles estão apropriando da palavra? Eu estou te contando porque ainda hoje, eu te falo na presença de Deus, tem irmãos que me procuram, mas ele me procura com o intuito de apaziguar o problema dele com Deus. Pastor, me explica, o que eu fiz? Pastor, o que eu estou fazendo de errado? Pastor, me ajuda, me dá uma direção. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa muito séria para você, meu irmão. O sacrifício foi feito. A obra da cruz foi concluída há 2000 anos atrás. Alguém pode dizer amém? A obra da cruz foi o sacrifício perfeito para que eu e você, quando aceitássemos o Senhor Jesus, recebêssemos perdão completo. Não tem que fazer mais nada. Você precisa entrar na posição. Preste atenção. O que nós vemos aqui então é que Caim ficou com inveja do seu irmão. Ele olhou, o Senhor aceitou a oferta do irmão, e ele logo pensou consigo, Abel não é melhor do que eu não. Por que Deus escolheu a oferta dele e não escolheu a minha? Eu ofereci o meu melhor para Deus. Eu tenho trabalhado tanto. Ele fica lá sentado cuidando das vacas e eu fico aqui. Eu que planto, eu que trago comida para casa. Pastor, qual que é o nome disso? Justiça própria. Porque de certa forma, vamos ser sinceros, de um lado, um está lá e ele fica atacando pedra na outra pedra para acertar. Vamos ver, vamos passar tempo aqui. Fica olhando as vaquinhas para ver se não vem algum animal para poder machucá-la. E ele só fica observando, mas o outro não, tem que arar a terra, tem que preparar a terra, tem que lançar a semente, tem que orar para que venha chuva, ele tem que cuidar da terra, arrancar a erva daninha, ou seja, dá muito trabalho. Por que Deus aceita a oferta dele e não aceita a minha? A Bíblia fala que ele ficou irado, com inveja. A Bíblia fala que no fim, ele matou seu irmão. Mas você sabe que aqui, já estou encaminhando então para o meu fim, para você entender melhor e mais claramente, qual que é o propósito dessa mensagem? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus então diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado, a oferta pelo pecado, jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui no versículo 7, nós lemos uma expressão que ela pode ter duas explicações. Pastor, como assim duas explicações? Essa expressão, jaz à porta, ela também pode ser traduzida como a oferta pelo pecado está à porta. Então, pastor, como é que eu entendo isso? Então, no original, a palavra é chatá, que significa tanto o pecado como a oferta pelo pecado. Então, pelo contexto, o que nós podemos, então, entender o significado? Se nós colocarmos, portanto, a expressão oferta pelo pecado no lugar de pecado, o texto ganha uma outra dimensão. Como assim, pastor? É como se Deus estivesse dizendo para ele: olha para cá, Caim. Não é você não, é o Caim. Olha para cá, Caim. Eu quero te falar uma coisa. A oferta pelo pecado está disponível na porta da casa. Deus colocou o cordeiro à disposição de Caim, mas você rejeitou. Você preferiu as suas próprias obras. Pastor, o que você lembra disso? Eu estava meditando, não vai sair no esboço que você recebeu. Sabe quem que eu lembro? Abraão. A Bíblia diz lá no capítulo 21 de Gênesis, a respeito de Abraão. Deus dá um filho para Abraão, seu nome é Isaac. Olha para cá. Já estou encerrando. Deus deu um filho para Abraão, seu nome é Isaac. Num belo dia, Deus faz aliança com Abraão, e Deus fala para Abraão: você vai ter tudo que é meu, se eu tiver tudo que é seu.